Bem-vindos, alunos. Vamos continuar aqui com a unidade 2.0, que fala sobre a organização e treinamento do pessoal e equipe de combate a incêndio. Continuando, aqui é a parte 2 da unidade 2.0. Continuando a falar sobre o plano de contingência, suas características e aspectos principais. O item G fala sobre os métodos de controle de avarias e contenção do fogo, devem incluir fechamento das portas estanque de combate e portas corta-fogo, fechamento das portas de combate e portas corta-fogo, parada de toda a ventilação e fechamento do dispositivo abafador e tubulação de ventilação, fechamento de todas as vigias, janelas, portas e acesso das acomodações, cozinha e outros espaços, guinar o navio para o melhor posicionamento possível em relação à direção do vento, esfriamento de divisórias, anteparas e convéses, uso de mantas abafadoras como necessário, manutenção de vigilância no local de incêndio após o mesmo ter sido extinto, Então, todo esse método aqui, a letra G, de controle de avarias, é para contenção do fogo, que deve incluir todos esses procedimentos aqui dentro do detalhamento do plano de contingência, sobre seus aspectos principais. É o fechamento das portas, parada da ventilação, abafador e fechamento de toda a vigia, guinar o navio para a melhor situação de navegabilidade para evitar o vento, aumentar o incêndio se for no convés do navio, na superestrutura, esfriamento das divisórias, das anteparas com as mangueiras de incêndio, uso de mantas abafadoras quando for necessário e manutenção de vigilância no local de incêndio após o mesmo ter sido extinto. Então esses procedimentos todos são feitos a bordo como um aspecto principal, desse plano de contingência. Aí, como eu disse, eu passei aqui, vamos ver aqui o fechamento das portas de combate a incêndio. Esse aqui não saiu aqui agora, desculpa aí, a foto que mostra aquela porta de corta-fogo que eu já mostrei no slide anterior. E aqui vou passar aqui um vídeo sobre parada da ventilação do dump, que eu acho que eu já mostrei também em slide anterior. Vamos ver se esse vai passar esse vídeo aqui. Se não passar, não tem problema, porque parece que eu já passei no slide anterior lá, na unidade 1.0. É um vídeo que foi... Bom, agora a gente vai demonstrar para vocês o desarme do dumper externamente. Você pode ver ali a bobina, o êmbolo onde o Luiz está com o dedo, a alavanca de desarme, e ali embaixo tem uma chave fim de curso, que tem uma rodinha. É aquilo ali que vai desligar o exaustor no momento que for desarmado. Agora a gente vai fazer o teste com o exaustor ligado, para você ver como que desliga. Ok. Acho que deu para ver bem ali o que acontece, A hora que o sistema do Almerex desarma, automaticamente ele manda tensão para essa bobina, que é uma solenoide que forma um campo magnético que atrai esse êmbolo para baixo, e esse pino desarma a alavanca. Aí fecha o dumper. Ao mesmo tempo que ele fecha, ele desliga o exaustor, como eu falei antes, para o fogo não se propagar para cima, pelo próprio poder de sucção do exaustor não puxar o fogo para cima e espalhar o fogo pelo duto. Ok? Agora, para rearmar, é assim, digamos que aconteça isso, você vem aqui em cima, está desarmado. O rearme é assim. Puxa a alavanca para cima, trava novamente. Vou fazer um pouquinho de força para travar. Aí. Beleza. Funcionando outra vez. Ok? Então, quando surgir fumaça na loja, a primeira providência é você subir aqui na casa de máquinas e observar esse dumper, que fica do lado de trás do exaustor do duto que sobe do broiler e corre no chão para entrar no lavador de ar.
tem uma escada em cima. Foi mandado fazer, se desse uma passarela para você poder passar tranquilo. Isso aqui pode acontecer, ele não precisa ser acionado. Se você passar, bater com o pé aqui, ou qualquer coisa cair e apertar isso aqui, ele vai desarmar. Por quê? Porque ele vai fazer o mesmo efeito. Então, tomar cuidado quando passar. E se caso acontecer, a primeira providência é você vir aqui e ver se não está desarmado. Se estiver desarmado, rearma e tudo volta a funcionar normalmente. Ok? Então, como está dizendo, essa ventilação, esses dump, como eu estava mostrando aí nesse vídeo aula aí, essa vídeo aula aí pequena aí, esse vídeo, através de um link do YouTube, botei aí para você ver como é que faz a parada dele. Mas lá a bordo do navio, esses dump aí, essas aberturas, né, que é para ventilação da praça de máquina, ou até mesmo dos coferdãs dos navios, essa ventilação, por exemplo, lá no compartimento da bateria, existe lá o dump com a entrada da ventilação. Quando ele está aberto, o dump, ele aciona o motor da ventilação, o ventilador, para poder entrar o ar. Quando tem um incêndio, claro que você não vai querer botar dentro do compartimento mais vento, que vai aumentar mais oxigênio dentro do compartimento. Então esses dump você pode, por exemplo, quando ele apertou manualmente lá, desligar ele manualmente, através daquela alavanca que ele bate lá, ela cai e para a ventilação. E para rearmar tem que fazer esse procedimento como ele fez aí. Esse é um tipo de dump que está mostrando de uma loja. Lá a bordo do navio é quase parecido, mas só que o de lá do navio são acionados através de botoeira, né? Botoeira, ou então automaticamente lá através de circuito elétrico manipulado lá pela CCM, Central de Controle de Máquina. E também na CCI, Centro de Controle de Incêndio, que tem a bordo no convés superior, próximo do escritório do navio, onde fica as estações de combate a incêndio. Existe os procedimentos lá dentro desse plano de detalhamento de contingência. Está lá também esse procedimento. Você pode acionar da CCI, Centro de Controle de Incêndio, o desligamento de toda essa ventilação da praça de máquina, das ventilações, por exemplo, dos dump lá da cozinha, do paiol do mestre e etc, né? Do compartimento da bateria, do compartimento do combate incêndio, do sistema fixo de CO2, compartimento do sistema de gás inerte, o compartimento do sistema de espuma, sistema fixo de espuma, compartimento onde tem o gerador de emergência. Toda essa parte que tem ventilação, elas são desligadas lá pela CCI através de botoeira, né? E aí você fecha todos esses compartimentos aí, esses dump, para evitar o alastramento do fogo lá, tá? Mostra outro vídeo também, né? Aqui a janela, a porta de acesso das acomodações é aquela, não saiu também, é aquela porta que eu disse que é porta corta-fogo. Passar adiante. O item H é: as condições de estabilidade devem ser controladas e monitoradas em virtude do uso da água como agente extintor, de modo que seja calculada a mudança do GM. GM é a altura metacêntrica, né, do centro de gravidade, GM, altura metacêntrica do centro de gravidade do navio, e o efeito da superfície lisa causada pela água utilizada no combate a incêndio. Quer dizer, é claro, por exemplo, como aconteceu lá que eu falei no incêndio, a explosão que houve, no caso lá do navio fundeado lá nas proximidades lá da Lagoa Parda, lá no litoral do Espírito Santo, onde tem um quadro de boia que o navio amarra lá para poder receber os produtos que vêm de terra, através de tubulação que vem pelo fundo do mar, né? Lá nos tanques de terra que é bombeado de lá, Lagoa Parda, lá no Espírito Santo. O navio para lá vai carregar óleo escuro, né? E caso o navio explodiu, abriu um rombo no fundo do navio, entrou água. O navio perdeu as condições de estabilidade que ele estava anteriormente, mas à medida que a água entrou no navio, ele adernou para bom bordo, com uns 10 graus adernado o navio lá, na época que aconteceu o incidente, ele ficou dentro da estabilidade ainda, mesmo adernado. Então o navio tem um limite de estabilidade, né, de adernamento.
Então esse GM aqui, que é o cálculo a bordo, é que vai dizer a altura metacêntrica até quando o navio vai adernar, quantos graus o navio tem de máximo de adernamento para que ele tombe e fique em outra situação de estabilidade. Então vou passar um vídeo rápido aqui, de básico no caso, para você ter uma ideia mais ou menos como é que esse negócio da estabilidade. Uma chapa de metal colocada na água irá a pique. Mas a mesma chapa de metal, na forma de um casco, permanecerá flutuando. Ela desloca um volume de água, cujo peso é igual ao seu próprio peso. Quando se aplica uma força sobre um corpo que está flutuando, imediatamente sofrerá a resistência da água. Essa resistência é chamada de empuxo. Sua relação com o peso ou com a força da gravidade pode também ser demonstrada. Suspendendo a chapa de metal numa balança e mergulhando-a na água, podemos verificar que a força da gravidade sofre pequena resistência. A balança registra uma diminuição de peso relativamente pequena. Suspendendo a chapa de metal, agora na forma de um casco, e mergulhando-a na água, veremos que a balança agora registra zero. O peso total, ou ação da gravidade sobre a chapa, é totalmente neutralizada pelo empuxo. Essa mesma regra aplica-se ao navio, que pode ser explicada esquematicamente por meio deste corte transversal de um navio. Quando colocado na água, o peso ou ação da gravidade sobre o navio, atuando contra a água, é contrariado pela força de empuxo. À medida que o navio vai submergindo, desloca um maior volume de água e a força de empuxo vai aumentando. Quando a força de empuxo é igual à ação da gravidade, o navio está na sua linha de flutuação. A capacidade de flutuação de um navio é dada por toda a parte estanque do casco. A parte abaixo da linha d'água suporta o peso total do navio. A parte acima da linha d'água constitui a reserva de flutuabilidade. A reserva de flutuabilidade é medida pela distância entre a linha d'água e o convés principal. Essa altura é denominada borda livre. Como em um navio, a reserva de flutuabilidade de qualquer corpo flutuante determina a quantidade de peso que pode ser adicionada antes que ele vá a pique. Enquanto o corpo estiver estanque e possuir alguma reserva, continuará flutuando, mesmo quando inclinado ou mergulhado por uma força externa. No estudo da ação da gravidade sobre o navio, representa-se por uma força única a soma total dos pesos das diversas partes. Essa força resultante atua no centro de gravidade, um ponto de equilíbrio de todos os pesos do navio, tanto longitudinais como transversais. O centro de gravidade de um navio pode ser comparado ao centro de gravidade de dois ou mais pesos equilibrados num único ponto. Por exemplo, se colocarmos dois pesos de 5 kg nas extremidades de uma barra, o centro de gravidade deve estar equidistante de ambos, e a resultante será igual a 10 kg mais o peso da barra. Se aumentarmos uma das extremidades, o centro de gravidade deslocar-se-á, ficando mais perto do peso maior. As mesmas considerações são aplicáveis a um navio. Se adicionarmos um peso, o centro de gravidade do navio deslocar-se-á, aproximando-se do centro de gravidade do peso adicional. Qualquer deslocamento do peso adicionado causará também o deslocamento do centro de gravidade do navio. No estudo da estabilidade do navio, as forças de flutuação são também representadas por uma força resultante. Aqui, a pressão da água atua em toda a parte submersa do casco. As pressões horizontais, sendo as mesmas em ambos os bordos, não são levadas em conta. A pressão em um bordo anula a pressão em outro bordo. Somente se leva em conta a resultante da pressão vertical ascendente, ou força de empuxo. Essa força atua em um ponto denominado centro de carena. A localização do centro de carena é determinada pela forma da parte submersa do casco. A resultante das forças de empuxo atua sempre no centro geométrico da porção submersa do casco. Com o navio em repouso, o centro de carena permanece estacionário. Mas quando o navio se inclina, a forma da porção submersa do casco fica alterada. Essa porção do navio em forma de cunha está agora fora d'água e não contribui mais para a flutuação, enquanto que a cunha do bordo oposto está agora contribuindo para a flutuação.
Essas variações de um bordo para o outro causam o deslocamento do centro de carena. Cada inclinação do navio faz com que o centro de carena seja deslocado para uma nova posição, função da nova situação do casco. No mar, a ação das ondas obriga o navio a jogar, e a constante variação da parte submersa do casco causa um constante deslocamento do centro de carena. Como a gravidade e a força de empuxo são antagônicas e ambas atuam sobre o navio, as posições relativas de seus pontos de aplicação afetam grandemente as características de estabilidade do navio. Devem lembrar-se que a força de gravidade atua sempre para baixo verticalmente, enquanto que a força de empuxo atua sempre para cima verticalmente. Com o navio em posição normal, o centro de carena está localizado diretamente abaixo do centro de gravidade. Sendo iguais e agindo na mesma linha vertical, uma força atua diretamente contra a outra. Isso resulta que as forças se anulam, e diz que o navio está em posição de equilíbrio. Contudo, quando uma força externa inclina o navio, ele tende a jogar, e o equilíbrio fica alterado. Como o peso do navio não foi alterado, o centro de gravidade permanece um ponto fixo do navio. Mas as variações da parte submersa do casco alteram a posição do centro de carena em relação ao centro de gravidade. Não agindo mais segundo a mesma linha vertical, as duas forças agora paralelas tendem a fazer com que o navio volte à sua posição normal. O movimento de rotação é semelhante ao produzido por duas forças paralelas quaisqueres, agindo em sentidos opostos sobre um mesmo corpo. Quando as forças são iguais e diretamente opostas, elas se anulam. Somente há movimento de rotação quando as duas forças não atuam segundo a mesma linha reta. À medida que o navio vai voltando à sua posição normal, as forças vão se aproximando. Quando elas se confundem na mesma linha vertical, o navio está em posição de equilíbrio. A tendência de um navio em voltar à posição de equilíbrio pode ser comparada a de um berço. Quando o berço está parado, o centro de gravidade e o ponto de apoio estão na mesma linha vertical. Isto é, o peso do berço está contrabalançado por uma resistência aplicada num ponto diretamente abaixo do centro de gravidade do berço. Quando inclinamos o berço, o centro de gravidade permanece fixo. Mas o ponto de apoio é deslocado para uma nova posição, diferente da primitiva. O berço tende a oscilar, até que as duas forças atuem segundo a mesma linha vertical, quando então volta à posição de equilíbrio. As posições relativas às duas linhas de força podem ser materializadas por meio de setas. O berço continuará balançando até que as duas setas estejam alinhadas. Como já estudamos, o centro de carena desloca-se para uma nova posição em cada ângulo de inclinação do navio, função da forma das obras vivas. Podemos estudar o deslocamento do centro de carena empregando uma forma de obras vivas simples, como a deste toro retangular. Ele está sempre no centro geométrico da forma da parte submersa. Quando giramos o toro e plotamos as posições do centro geométrico, verificamos que ele descreve uma trajetória ou lugar geométrico semelhante a uma elipse. Em um corpo cilíndrico, a forma da parte submersa permanece constante, mesmo quando inclinado, e o seu centro geométrico descreve um local geométrico circular. Portanto, para o objetivo de estudar a estabilidade de um navio verdadeiro, um berço é um bom substituto. Em qualquer posição, o ponto de contato entre o berço e a mesa corresponde ao centro de carena para aquela posição. Se traçarmos as linhas de força de empuxo, acharemos que elas se cortam no centro do círculo. O lugar geométrico do centro de carena, representado pela circunferência do círculo, é somente um dos fatores que determinam a estabilidade do berço. Outro fator é a posição do centro de gravidade, que é aqui representado por G. A posição de G é controlada por um peso móvel. Quando o centro de gravidade está baixo, o berço fica em equilíbrio estável e tem uma forte tendência para endireitar-se. À medida que elevamos o centro de gravidade, a tendência ao deslizamento diminui, mas o peso continua em equilíbrio estável. Quando o centro de gravidade atinge o centro do lugar geométrico circular, a tendência de deslizamento é nula e o berço permanece em qualquer ângulo de inclinação.
ele está, agora, num estado de equilíbrio indiferente. A mais leve elevação, além deste ponto, produz um estado de equilíbrio instável e o berço emborcará. O ponto em que G está localizado, quando o berço fica em equilíbrio indiferente, é chamado metacentro. O metacentro deste berço está localizado no centro do círculo. À medida que o centro de gravidade é deslocado para baixo, a distância entre G e M aumenta e a tendência de deslizamento aumenta. Portanto, a distância entre G e M fornece uma indicação rápida e útil da estabilidade e é conhecido como altura metacêntrica ou GM. Empregando uma seta para representar a força de empuxo e uma outra para representar a força da gravidade, é possível mostrar que há sem dúvida alguma uma relação entre a altura metacêntrica e os braços de adressamento. O empuxo sempre atua para cima, perpendicularmente à superfície do mar, através do seno de carena e o metacentro. Enquanto que a gravidade atua sempre verticalmente para baixo, através do centro de gravidade. Quando se mantém o berço num determinado ângulo de inclinação, pode-se ver que, à medida que a altura metacêntrica diminui, a distância entre as linhas de força diminui. Os braços de adressamento tornam-se menores. Quando G coincide com M, não há braço de adressamento. Qualquer que seja o ângulo de inclinação, sempre que G e M coincidem, o braço de adressamento é nulo. Quando G está acima de M, o berço fica em equilíbrio instável. A mais leve inclinação produz braços de banda, em vez de braços de adressamento, e o berço emborcará. No caso deste berço, que representa um lugar geométrico circular, vimos que o metacentro está num ponto fixo, no centro do círculo, e está sempre no ponto de intersecção de duas linhas adjacentes da força de empuxo, em uma forma circular. A intersecção de todas as linhas de força de empuxo, ou raios, é um ponto comum. Mas no toro retangular, vimos que o lugar geométrico do centro de carena era semelhante a uma elipse. Este lugar geométrico pode ser considerado como composto de pequenos arcos de circunferência de raios diferentes. Para localizar o centro de curvatura dessas circunferências, teríamos que traçar raios adjacentes separados por distâncias infinitesimais. Aqui a separação está exagerada, pois traçamos raios para poucos ângulos de inclinação, entre 0 e 90 graus. Os centros desses arcos são posições do metacentro, para posições correspondentes do lugar geométrico. Quando plotamos posições sucessivas do metacentro, construímos sua trajetória até 90 graus, correspondente a um lugar geométrico elíptico, empregando um fio para representar a linha de gravidade e outro para representar a linha de força de empuxo. Podemos observar o efeito dessa trajetória sobre a estabilidade. Com o centro de gravidade abaixo do metacentro e na mesma vertical, o toro está em equilíbrio estável. Portanto, à medida que o toro se inclina, produz braços de adressamento. À medida que o ângulo de inclinação aumenta, o metacentro sobe e os braços de adressamento aumentam. Atingindo um ponto, porém, o metacentro começa a descer, e a um certo ângulo maior, os braços de adressamento começam a diminuir. Com as duas forças novamente na mesma vertical, podemos ver que agora o metacêntrico está abaixo do centro de gravidade, e o toro está em equilíbrio instável. Qualquer pequena inclinação, além de 90 graus, produz braços de banda e o toro emborcará. Vimos no berço circular, onde M é um ponto fixo, que G e M pode ser empregado como medida de estabilidade. Mas, com um lugar geométrico elíptico, o metacentro não está em um ponto fixo, varia de posição à medida que a inclinação muda de valor. Contudo, para pequeno ângulo de inclinação, mais ou menos 8 ou 12 graus, a mudança do centro de curvatura é tão pequena que o metacentro praticamente fica fixo. Quando o navio está em posição normal, GM, a altura metacêntrica, pode ser empregado como medida de resistência inicial do navio à inclinação. Como a linha da gravidade passa através de G e a linha da força de empuxo passa através de M, que para pequenos ângulos de inclinação pode ser considerado um ponto fixo. É evidente que para pequenos ângulos de inclinação, a altura metacêntrica GM controla a variação dos braços de adressamento.
Portanto, quando somente se conhecer GM e traçarmos uma perpendicular ao eixo horizontal de um gráfico representando a distância entre G e M no ponto correspondente a 57,3 graus e traçarmos uma reta de 0 até a extremidade superior da perpendicular, a inclinação dessa reta indica com razoável precisão o crescimento dos braços de deslizamento para pequenos ângulos de inclinação. Bem, voltando aqui à aula, esse vídeo foi passado para você ter uma ideia mais ou menos do que representa a mudança do GM no efeito da superfície livre causado pela água utilizada no combate a incêndio. Isso ele quer dizer o seguinte: quanto menor o braço de adereçamento, menor a altura do GM, vai se aproximando um do outro, menos o navio vai ficando com estabilidade. Quer dizer, quanto mais você colocar peso no navio, o GM vai se aproximando do ponto de empuxo, certo? Então vai causar o problema da falta de estabilidade. É o caso se você colocar um tanque do navio que pegar explodir, como aconteceu, entrou água por bombordo, então houve uma mudança no GM, certo? Na altura metacêntrica. Então houve um adernamento, né? O braço de adereçamento do navio ficou para bombordo. Esse adernamento, quanto mais colocar água lá dentro naquele bordo oposto do navio, bombordo no caso, desse navio que adernou lá e que explodiu o tanque, mais o navio vai até chegar a uma situação que em GM pode passar a altura do braço do metacentro e causar o emborcamento do navio. Então esse que é o cuidado que você tem que ter na hora que for apagar um incêndio no tanque do navio ou no porão do navio. É o uso da quantidade de água, né? E claro que imediato, com o plano de carga do navio e com o plano de contingência, né, que foi elaborado pelo pessoal de bordo e pessoal de terra, ele vai ter que utilizar o bombeamento, a parte de bombeamento do navio, para retirar a água à medida que você vai apagando incêndio, transferir a água para outro tanque do outro lado oposto para manter o navio em equilíbrio. Nesse caso lá do navio que adernou lá no coisa, o imediato colocou água nos tanques de lastro de borete, aí deixou o navio menos adernado do que estava antes, né? Diminuiu o adernamento e o navio ficou em equilíbrio. Então essa que é a parte aí que foi falada sobre esse vídeo aí, sobre essa situação de estabilidade do navio, sobre esses braços de adernamento ou adereçamento, que é chamado de GM, né? Altura metacêntrica. Seja usado os meios disponíveis para dreno da água usada no combate a incêndio. Quer dizer, o dreno que ele está falando é você bombear a água onde está sendo jogado água de incêndio através das mangueiras ou canhão de incêndio do navio, nos tanques ou nos porões do navio de carga geral, para poder drenar água para outro tanque ou até mesmo para água, puxar água para fora do navio. Essa água que está sendo colocada nos tanques, que no caso explodiram, ou então um compartimento na praça de máquina, se o incêndio for na máquina, para evitar que o navio sofra variação muito lá no GM e venha até, no caso de uma embarcação menor, como o rebocador, pode até causar o naufrágio da embarcação, no caso, né? Para incêndio na carga, calculando o efeito de uma possível remoção de carga para atacar o fogo. Dizendo, incêndio no navio de carga geral, você tem que, imediato, tem que também, que é o dia da operação de combate a incêndio, né, no convés principal, tem que saber que se a carga está pegando fogo, ou a proximidade o incêndio está próximo da carga, né? Pode avariar a carga que está no outro porão, ele pode fazer uma transferência de carga para outro porão, para outro compartimento que tenha menos carga, que não vai afetar também muito a estabilidade do navio. Avaliando os efeitos de avarias causadas em espaços inundados. Também esse efeito, depois que termina o combate a incêndio, né, vai fazer uma avaliação dos efeitos que foi causado no espaço, que foi feita a inundação. Considerando a possibilidade de movimentar o navio para local raso, provocando um calculado e providencial encalhe. Que nesse caso aí, dependendo da situação do fogo, né, é muito tempo que pode se lidar para combater em fogo, o navio pode ser levado a uma situação em que ele possa causar algum problema de estabilidade, e às vezes até melhor encalhar o navio de que ele, devido a essa situação de entrar água a bordo, o navio nos tanques, ou então nos porões do navio, que vai causar efeito de naufrágio, encalhar o navio para evitar um mal maior para a tripulação e para a carga e para a empresa, né? Vamos falar agora sobre o conceito de fogo, né?
O que é o fogo? É uma reação química com desprendimento de luz e calor. E o incêndio é o fogo que foge ao controle do homem, com tendência de se alastrar e destruir. E o fogo é a reação química. O incêndio é o fogo fora de controle. Elementos do fogo. Vou passar aqui um vídeo rápido que vai falar sobre essa situação aí, sobre esses elementos do fogo. É um vídeo rápido também aí. Olá pessoal, me chamo Fabrício Nogueira e hoje vamos entender um pouco dos fundamentos envolvidos com o estudo do fogo e o seu comportamento. Sejam bem-vindos à Universidade de Segurança contra Incêndio. Nesse vídeo vamos começar vendo a diferença em um incêndio com móveis antigos e um incêndio com móveis novos. Logo depois vamos ver algumas definições essas básicas do fogo, definições de incêndio, triângulo do fogo, tetraedro do fogo. E por último, a gente vai passar por uma definição da pirólise, com um vídeo bem interessante que vocês vão perceber como o evento acontece na prática. A dinâmica do fogo na segurança contra incêndio teve o primeiro livro dedicado apenas em 1986 nos Estados Unidos, considerado assim uma ciência muito nova. Além dos Estados Unidos, na vanguarda desse estudo, contamos com a International Association for Fire Safety Science, que também tem cerca de 30 anos. E a cada 2 anos essa associação se reúne em um congresso e divulgam trabalhos feitos por especialistas que se dedicam a estudar o fogo e o seu comportamento. Para dar um exemplo de como o conhecimento do fogo é importante, eu vou começar contando uma história rápida de um amigo que é oficial do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro. Bem, ele foi responder a um chamado de incêndio em um edifício no ano de 2006, lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, numa avenida muito importante, numa avenida chamada República do Chile, no centro do Rio. No momento que ele chegou no prédio, logo pediu que cortassem a energia, sabe? Fez os procedimentos básicos de segurança. A brigada do prédio recebeu, passou todas as informações necessárias sobre o andar que estava acontecendo o sinistro. Ao chegar lá, ele verificou que o andar estava tomado de fumaça e ele não conseguiu observar a origem do fogo. Então ele detalhou que a sala era uma sala cheia de baias e computadores, com algumas salas fechadas por vidros temperados, sabe? Aquelas salas onde ficam os gerentes e diretores. A solução que ele deu foi quebrar alguma das janelas do pavimento para permitir a entrada de mais oxigênio para o fogo, que estava em estado de brasa. Dessa forma, seria possível visualizar a origem do fogo. E assim foi feito. Isolaram a área da parte de baixo do prédio e quebraram de forma estratégica 3 janelas. Então conseguiu perceber que o fogo estava em uma daquelas salas fechadas. Então não teve dúvida, se dirigiu ao local e deu início ao combate do fogo. Conseguiu extingui-lo rapidamente. O interessante é que o ponto marcante para ele nesse evento foi uma reclamação feita pelo chefe da brigada ao seu comandante sobre os vidros quebrados no dia seguinte. Agora observe que esse tipo de opção se fez necessário em determinados momentos. Não é sair quebrando as janelas de forma indiscriminada. O que ele fez foi aplicar conhecimentos e técnicas já muito estudadas sobre o fogo. Vamos agora a gente vai ver um vídeo que chama bastante atenção por apresentar que o comportamento do fogo modifica ao passar dos anos. Neste caso é possível observar grandes alterações causadas por uso de novas mobílias. Vamos lá então? Nesse vídeo nós temos a simulação de 2 salas, tá? Esse vídeo foi gravado em 2009 em um laboratório americano chamado L. A primeira do lado direito, com móveis comprados em lojas de departamentos mesmo, móveis atuais em lojas de departamentos que a gente encontra hoje. Já do lado esquerdo nós temos uma casa antiga com móveis usados nos anos 50. Inclusive, quando ele apresentava esses dois ambientes aqui, ele falou que esse ambiente mais antigo foi montado mesmo com móveis comprados na vizinhança, em casas mais antigas, perguntavam quanto tempo que tinha. Muito interessante. Observe que a diferença mais marcante quando nós comparamos com o ambiente do lado direito, que são o ambiente moderno, com o ambiente antigo, nós no ambiente moderno temos uma presença muito grande de materiais sintéticos, com uma forte presença de polímeros mesmo, né, materiais sintéticos. No caso do lado esquerdo nós temos a presença muito forte de madeira pura, que a gente chama de madeira de lei. Agora observe,
que nos dois pontos o incêndio teve início junto, da mesma forma, no mesmo ponto, tá? No primeiro momento, do lado direito, já percebe a presença de muita fumaça, mesmo não passando para os outros mobiliários, já a presença de muita fumaça. Olha aqui, 2 minutos, esse vídeo está andando um pouquinho mais rápido, mas perceba que em 2 minutos, olha o tamanho da fumaça, o tamanho do gás. Conseguimos perceber aqui a presença de muitas chamas, enquanto no outro lado o plano ainda está neutro. Você consegue ainda chegar com um baldezinho d'água e apagar esse princípiozinho de incêndio. No outro lado direito não, já saiu do controle. Aqui a gente já tem muito material caindo, material derretendo, um ambiente muito complicado já de acessar. Daqui a pouco vai começar a formar chamas dentro dessa fumaça. Aqui eu lembro, tem fumaças e gases aqui inflamáveis, que ao atingir certa temperatura já começa a pegar fogo. 3 minutos, aqui nada, olha aqui já como que tá. Já tá uma situação já completamente fora de controle. Começou a aparecer chamas dentro da fumaça. Nesse momento aqui, você vai perceber já a generalização do fogo. Olha, já aconteceu já a generalização do fogo ou flashover. Já ficou completamente fora de controle. É um comportamento aqui extremo do fogo. Não é porque pegou fogo, é porque todo o ambiente já pegou, já tá lastrado, já generalizou um incêndio ali naquele ponto. Tá ok? No lado esquerdo, pessoal, ainda com 2 baldezinhos, digamos assim, a gente consegue apagar. Enquanto no lado direito, 3 minutos e 40 foram necessários para que alcançasse o flashover, um ambiente completamente tomado pelo incêndio. Deixa eu passar um pouquinho mais rápido, que vocês vão perceber que o fogo aqui vai demorar para chegar lá no flashover. 25 minutos e ainda não chegou no flashover. 29 minutos e ainda está começando com cara de flashover, com essa generalização do fogo que a gente chama. Já aqui já tem também, a gente não tem controle já sobre o material queimado, e a gente vai conseguir perceber que com 29 minutos e 40 segundos aqui, a gente vai, 29 minutos e 25 segundos, a gente vai conseguir chegar ao flashover. Para começar, uma pergunta básica: o que é fogo? A NBR 13860 define o fogo como processo de combustão caracterizado pela emissão do calor e luz. Nos Estados Unidos, a NFPA aponta como sendo um fenômeno oriundo da oxidação rápida, autossustentada, que pode ser acompanhado de fumaça ou chama, ou ambos. Agora, quando falamos em combustão, tem uma pequena diferença do fogo. A combustão é uma reação química que consiste na combinação de material combustível. Esse material combustível pode ser sólido ou líquido, com um comburente, que via de regra será o oxigênio contido no ar, que é ativado por uma fonte de calor. Essa reação irá iniciar uma transformação química que gera o fogo, e aí com a produção de mais calor propicia o prosseguimento dessa reação. Dessa forma entramos em um ciclo, a qual vamos chamar de reação química em cadeia. Uma ferramenta pedagógica importante, uma ferramenta importantíssima para entender o processo de combustão é o tetraedro do fogo. Apesar de ter o nome tetraedro, ele se apresenta como um triângulo. Deixa eu explicar como isso aconteceu. O triângulo do fogo é uma ótima forma de se explicar os meios de extinção do fogo. No triângulo do fogo, nós sabemos que possui 3 lados. Um lado é o comburente, que normalmente é o oxigênio. No outro lado nós temos o calor e no outro o combustível. Quando olhamos esse triângulo, fica fácil explicar para leigos com a retirada de apenas um dos lados, qualquer um dos lados, nós extinguimos o fogo. Mas aí veio a veio a escalada, posso chamar assim, escalada do uso do gás halon, que apareceu inibindo a reação química em cadeia. Deste modo, perceberam que além dos 3 lados do triângulo, havia necessidade que a reação química em cadeia se fizesse presente. Saímos então do triângulo do fogo e passamos para um tetraedro com uma cara de triângulo. Há outro ponto que costuma deixar dúvidas de definição mesmo, sabe? Que é a diferença entre incêndio e fogo. Em trabalho científico, Carrasco definiu que incêndio tem uma presença de forma simultânea de um combustível, de um comburente, de uma fonte de calor e uma reação química em cadeia não controlada. Já o fogo tem uma reação química em cadeia controlada, ou seja, um dos componentes se encontra sob controle. Um exemplo fácil de visualizar é o fogo lá do fogão, onde temos o controle da emissão do combustível, que apenas ao fechar uma válvula a
gente cessa o fogo, a gente apaga o fogo. Dessa forma, o que vemos no fogão é o fogo e não o incêndio. Um ponto importantíssimo é perceber que a forma mais comum do fogo em um edifício é a queima de materiais sólidos, como madeira, plástico, tecidos e outros. Esse tipo de fogo é chamado de fogo classe A, onde se apresentam materiais que produzem brasas e deixam cinzas. Nesse caso, o agente mais utilizado será a água, pois atua diretamente sobre o calor, que é um dos lados lá do nosso triângulo, do nosso tetraedro do fogo, tá ok? Uma definição importante é da pirólise. A pirólise é uma transformação química que ocorre sobre um determinado material combustível sólido, causando a decomposição térmica desse material. Deixa eu apresentar agora uma parte de um outro vídeo. Observem, esse é um outro vídeo muito interessante, que através desse experimento a NST chegou a conclusões muito interessantes, as quais foram publicadas de forma de aviso ao público, do risco envolvido com o uso de pinheiros naturais novos, com boa hidratação, e compararam com pinheiros mais antigos, mais secos. Observe o risco apresentado pela velocidade de expansão do incêndio de uma árvore de Natal. Com menos de 40 segundos, o fogo já estava generalizado, já tomou conta de todo o ambiente. Devemos ficar atento ao tipo de material que escolhemos, não apenas para a árvore de Natal, mas para todo o mobiliário de nossa casa. Agora, voltando para a questão da pirólise, que é o ponto que a gente está falando, você consegue observar ela bem claramente, de forma clara, de forma natural, acontecendo aqui sobre o sofá. Observe que as labaredas não têm contato, mas o aumento da temperatura faz com que aconteça aqui. Mesmo sem contato direto com o sofá, há um aumento da temperatura que vai decompondo o material do sofá, transformando e aumentando a quantidade de gases de combustível neste ambiente. Eu costumo apresentar sempre vídeos deste tipo aos meus alunos para que a percepção se transforme do que ele está vendo para uma lógica de atuação não só durante o combate, mas também para o seu dia a dia. Esta é a primeira parte do vídeo que tratou o tema estudo de fogo. Nesse momento vamos ficar por aqui. Na segunda parte vamos dar uma caminhada para entender um pouco mais dos fundamentos do comportamento do fogo. Bem, nós vimos nesse vídeo aí os elementos do fogo, como ele falou, e vai continuar em outras aulas, no outros slides. Vamos ver aqui esse outro aqui, e fala sobre a parte 2. Aqui foi a parte 1, vamos ver agora a parte 2. Sobre o triângulo do fogo, né? Esta é a segunda parte do vídeo comportamento do fogo. Nesse vídeo vamos entender um pouco mais das definições do comportamento e das consequências do fogo. Me chamo Fabrício Nogueira, sejam bem-vindos à Universidade de Segurança contra Incêndio. Se você ainda não assistiu a parte 1, para tudo. Vá lá na listagem, procure e clique sobre a parte 1. Só depois volte aqui, senão vai ficar muita informação solta e você não vai conseguir entender nada. Então para tudo e volta lá. Uma definição importante quando se estuda o comportamento do fogo é a explosão. A explosão ela pode ser verificada através de 3 principais fenômenos. O processo simplesmente físico, quando você pega um balão, vai enchendo e ele explode, você tem um processo completamente físico. Você tem um processo físico-químico, onde há modificação do material, da matéria inicial. E por último, por reação química, que é o principal ponto dos estudos de segurança contra incêndio. Essa explosão vai acontecer sempre que houver material combustível em alta pressão e altas temperaturas num ambiente com pouco oxigênio. Quando for liberada essa entrada do oxigênio, então entra em combustão, gerando a dissipação da energia. Daí gera aquela pancada, que tecnicamente vamos chamar de choques e ruídos, ok? Então vamos listar alguns fenômenos que envolvem a explosão. Os que eu considero mais inerentes à segurança contra incêndio estrutural. São 2. O primeiro é o flashover, ou generalização do incêndio. Se trata de uma inflamação generalizada de propagação rápida. Deixa eu explicar. Vamos voltar ao vídeo que vimos no início da primeira parte. Vamos olhar apenas o incêndio da direita. A capa de gás aquecido que se forma no teto durante a fase de crescimento do fogo apresenta uma irradiação do calor para os materiais localizados um pouco distante da origem do fogo.
aquecendo e gerando a já conhecida pirólise, entrando em uma liberação cada vez mais intensa de gases, acumulando-os até uma temperatura de ignição. Quando isso acontece, que vai acontecer nesse vídeo em 3 minutos e 40 segundos, veremos então que toda a área será envolvida em chama simultaneamente. O backdraft é uma outra definição. Ele vai acontecer da mesma forma. No ambiente haverá uma concentração de gases, fumaças e partículas ainda não queimadas. E aí, com uma abertura e oxigenação muito rápida, quase que imediata do ambiente, gera uma explosão violentíssima, quando teremos a presença de forte choque e ruído. Estudos da NIST têm demonstrado que o local fechado onde esteja acontecendo o incêndio, se estiver fechado, faz com que o nível de oxigênio vá diminuindo até ficar abaixo de 13%. Quando isso acontece, o fogo que está no interior daquele ambiente entra em um estado de latência. Observe que o ambiente está com baixo comburente, porém ainda contém o calor e muito combustível presente, principalmente por conta do acúmulo de substâncias inflamáveis em forma de gases e outras partículas. No flashover, a oxigenação acontece de forma progressiva, aquela abertura de uma porta que você vai abrindo aos poucos, ou a quebra de uma pequena janela, fazendo com que eleve um aumento do calor no ambiente por oxigenação do fogo mesmo. É importante entender que o backdraft é uma explosão muito mais danosa quando comparado ao flashover. O backdraft acontece com uma frequência bem menor que o flashover, mas precisamos ter cuidado. Um ponto muito importante são as temperaturas características do material combustível. Estes materiais apresentam temperaturas bem características e específicas durante o processo de combustão. Vamos lá então detalhar cada um desses itens. Primeira temperatura característica é a temperatura característica ponto de fulgor. Na literatura americana você vai conhecer como flash point. O ponto de fulgor, também conhecido por especialistas de algumas regiões como temperatura de inflamação, é a menor temperatura que determinado material combustível, pode ser sólido ou líquido, começa a emitir gases o bastante para que o junto do oxigênio e do ar que estejam nas proximidades da superfície entre em ignição ao fazer contato com a chama, com a faísca, com até uma centelha mesmo, emitindo assim um clarão, um brilho momentâneo. Uma informação que vai diferenciar este ponto da temperatura é que, como não há vapores suficientes, a chama não se mantém. Logo, o ponto de fulgor se apresentará apenas com a emissão deste flash, uma chama de curtíssima duração mesmo. Agora, o ponto de combustão ou fire point, de forma geral, é uma temperatura mínima na qual o material combustível começa a emitir vapores bastante para formar uma mistura inflamável com o oxigênio que está no ar. Ao entrar em contato com uma chama, ele terá sua ignição. Mesmo quando retirarmos a fonte de calor, o material continua queimando. Quando falamos em ponto de combustão ou fire point, devemos perceber que a grande diferenciação do ponto de fulgor se dá na seguinte forma: quando temos o flash point, o ponto de fulgor, se retirarmos a fonte de calor, o fogo se apaga. Já quando alcançamos o ponto de combustão, mesmo ao retirarmos a fonte de calor, a mistura inflamável ela continua queimando. O ponto de combustão sempre vai acontecer alguns graus acima do ponto de fulgor. Então, com o aumento dessa temperatura, se observa os flashes, o lampejo, que não se mantém. Logo depois consegue se sustentar. No caso de líquidos, o ponto de combustão é chamado de ponto de inflamação ou temperatura de inflamação. Depende da região e formação de quem está descrevendo esses pontos no líquido. Um outro ponto é o ponto de ignição. O ponto de ignição é a temperatura de ignição. O ponto de autoignição ou autoinflamação é a mesma coisa. Este ponto é correspondente à temperatura mínima necessária para que um material combustível, sólido ou líquido, que ao entrar em contato com o oxigênio do ar, entra de forma espontânea em ignição, independente de qualquer fonte de calor. Um lembrete que vale se fazer é que no caso de gás, para ele entrar em autoignição, é necessário que ele esteja em uma mistura propícia com o oxigênio do ar, que ele esteja em uma proporção adequada, dentro de um limite mínimo e máximo adequado.
De volta aos fundamentos, entender da propagação é muito importante para criar um raciocínio lógico, para prevenção principalmente. A propagação do fogo ela pode acontecer por 3 possibilidades principais. A primeira propagação do fogo que vamos estudar é a propagação por condução. A condução é a propagação que pode acontecer por condução ou contato direto das labaredas com o combustível. Este tipo de propagação é a forma mais fácil de visualizar. Depois temos a convecção, que é a propagação que acontece por convecção do meio circulante gasoso. Então, se apresenta por fumaças, gases, vapores e o ar superaquecido produzido por fogo, que sobem e entram em contato com outras matérias inflamáveis, outros materiais inflamáveis, que vão ser aquecidos até que cheguem em seu ponto de combustão. Radiação. Esse tipo de propagação acontece por meio de ondas de calor ou raios caloríficos, gerados por um corpo aquecido, que vai irradiar em todas as direções. O material ele pode ser aquecido por radiação emitida pela fonte de calor até que entre em combustão. Isso é importante entender. Ele pode ser aquecido até um determinado ponto que ele vai alcançar essa combustão. Neste vídeo falamos então de fenômenos que envolvem a explosão, falamos de temperaturas características dos materiais combustíveis e, por último, apresentamos os 3 tipos de propagação do fogo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, clicando aqui, compartilhando. Voltando à aula, falamos aí do elemento do fogo, o triângulo do fogo, através de 2 vídeos importantes aí que deu para você notar que existem várias formas, né, da propagação de um incêndio. De uma maneira mais simplificada, podemos associar o fogo a um triângulo, uma vez que tal figura geométrica depende inevitavelmente dos 3 lados para existir. Do mesmo modo, o fogo só existirá quando se fizerem presente 3 elementos essenciais: o calor, que é temperatura de ignição; o combustível, que é o material sólido, líquido ou gasoso; e o comburente, que é o ar termoesférico ou oxigênio, que faz com que forme a figura do triângulo do fogo, como foi explicado aqui nesse vídeo aqui dos elementos do fogo e no triângulo do fogo aqui, esses 2 vídeos. Aqui nós temos aqui como falamos agora há pouco, né, o comburente, que é o oxigênio, temperatura de ignição e o combustível. Na retirada de um desses elementos, nós vamos extinguir o incêndio, teoricamente, né? E na prática também pode ser feito usando o equipamento adequado para extinguir o incêndio. Combustível é todo elemento na natureza que queima quando em contato com oxigênio e na presença de certas condições de ar e de temperatura. Os combustíveis são, portanto, inflamáveis, ou seja, pegam fogo e mantêm a combustão enquanto existirem nas condições ideais os elementos do triângulo do fogo. Os combustíveis podem ser encontrados na natureza nos seguintes estados: sólido. A maioria dos combustíveis sólidos, tais como madeira, papel, plástico, etc., transforma-se em vapores que, ao serem liberados, reagem com oxigênio e pegam fogo. Os outros sólidos, como ferro, parafina, cobre, bronze, primeiro transformam-se em líquidos e posteriormente em gases para então se queimarem. Aqui uma figura mostrando aqui o combustível sólido. O combustível líquido. Os líquidos inflamáveis como gasolina, óleos, álcool, ácido, etc., assumem a forma do recipiente. Assumem a forma do recipiente que os contém. Na sua maioria são mais leves que a água e, portanto, flutuam sobre ela. Os líquidos derivados do petróleo, como gasolina, óleo diesel e graxas, conhecidos como hidrocarbonetos, têm pouca solubilidade, ou seja, não se dilui facilmente na água, ao contrário do álcool e da acetona, que, por terem grande solubilidade, podem ser diluídos até um ponto que a mistura não seja inflamável. Alguns líquidos inflamáveis são capazes de liberar vapores a uma temperatura abaixo de 20 graus, sendo classificados como voláteis. Por exemplo, a gasolina, o éter, né, o álcool, pode atingir a liberação de vapores abaixo de 20 graus, né? São os elementos voláteis. Quanto mais volátil é o líquido inflamável, maior a possibilidade de haver fogo ou explosão em temperaturas normais no ambiente.
Portanto, esse líquido oferece maior risco em sua armazenagem de contato. Gasoso. Os gases não têm volume definido, tendendo rapidamente a ocupar todo o recipiente que estão contidos. O mesmo ocorre em espaços confinados como tanques e compartimentos de carga. Se o gás for mais leve que o ar, ele tende a subir e dissipar-se. Caso contrário, o gás permanece próximo ao solo e avança na direção do vento, obedecendo os contornos do terreno. Veja o exemplo do gás de cozinha. Para se queimar, há necessidade de se encontrar uma mistura ideal com ar atmosférico. Se estiver uma concentração fora dos limites, não queimará. Cada gás ou vapor tem os seus limites próprios. Vou passar um vídeo aqui, vou falar sobre o Triângulo do Fogo, que vai falar sobre a situação de gás. O Triângulo do Fogo. O fogo é uma das forças mais destrutivas na Terra. Descontrolado, ele pode se espalhar rapidamente, destruindo qualquer coisa que possa queimar. Como pode o homem combater o fogo? Podem todos os tipos de incêndio ser combatidos da mesma maneira? Para sabermos isso, vamos visitar o quartel-general dos bombeiros de uma grande cidade. Aqui, no laboratório do Corpo de Bombeiros, podemos aprender os princípios básicos do combate ao incêndio. Para que um incêndio possa começar, 3 elementos devem existir. Primeiro, deve haver algo que queime. Qualquer coisa que queime é chamado combustível. Segundo, deve haver calor suficiente. Uma chama frequentemente produz calor suficiente para provocar outra chama. Finalmente, é necessário haver um gás chamado oxigênio. Existe oxigênio na atmosfera. Tirando o ar do fogo, ele se apaga. Portanto, os 3 ingredientes do fogo são combustível, calor suficiente e o oxigênio que está presente no ar. Colocando-os juntos, o resultado será o fogo. Chamamos isso de Triângulo do Fogo. Vamos examinar cada lado desse triângulo separadamente. Que tipo de material queimará? O combustível pode ser sólido como fósforo ou um pedaço de madeira. Pode ser líquido como óleo. Ou pode ser um gás, como o usado nos fogões. Para iniciar a queima desses materiais, nós precisamos do segundo ingrediente, o calor. Vamos esquentar esses combustíveis usando um resistor elétrico. Esse instrumento mostra a temperatura do resistor em centenas de graus Fahrenheit. O mostrador indica que a temperatura é de cerca de 200 graus Fahrenheit. O bloco de madeira só queimará quando a temperatura estiver bem mais elevada que a do fósforo. Combustíveis diferentes necessitam quantidades de calor diferentes para entrar em combustão. 600 graus Fahrenheit e a madeira começará a queimar. Para que o óleo entre em combustão, será necessário ainda mais calor.
Quando a temperatura do óleo passa dos 900 graus Fahrenheit, ele começará a queimar. Temperaturas mais elevadas, como a de uma chama, é necessário para fazer o gás entrar em combustão. Portanto, combustível e calor são necessários para o fogo. Combustível, calor e algo mais: oxigênio. Não pode haver fogo sem oxigênio. O ar fornece oxigênio ao fogo. Oxigênio, calor e combustível. Estes são os 3 ingredientes dos incêndios, e incêndios não combatidos podem ser bastante destrutivos. No combate ao incêndio, os bombeiros removem um dos lados do triângulo do fogo. Removem ou o combustível, ou o calor, ou o oxigênio. Qual deles pode ser removido para combater um incêndio em um matagal ou uma floresta? Eles podem remover o combustível, cortam o capim ou mato que esteja no caminho do fogo, derrubam as árvores. Por vezes, tratores podem ser usados para remover a vegetação. Quando o incêndio atingir a área limpa, o fogo se apagará por falta de combustível. Os bombeiros também combatem incêndio removendo o calor. Conseguem isso encharcando o fogo com grandes quantidades de água. A água resfria o combustível quente. Podem também molhar o combustível antes que o fogo o alcance. Combustíveis molhados não esquentarão tão rapidamente quanto os secos. A água resfria o combustível que se queima, apagando o fogo. A remoção do oxigênio é a terceira maneira de se combater um incêndio. Vários tipos de extintores funcionam para isolar o oxigênio do fogo. Este tipo de extintor usa um produto químico chamado dióxido carbônico. Para ver como o dióxido de carbono isola o oxigênio do fogo, vamos ao laboratório. O dióxido de carbono sai do extintor em forma de uma nuvem branca, como uma geada. Ele rapidamente se transforma em um gás claro e incolor, como o ar. Porém, ele é mais pesado do que o ar e assim pode ser derramado sobre o fogo. Vejamos isso novamente. O dióxido de carbono, mais pesado, se coloca sobre o material que queima, impedindo que o oxigênio chegue ao fogo. Os métodos de remoção do oxigênio são importantes para os bombeiros, porque esta é usualmente a maneira mais segura de combater 2 tipos especiais de incêndio. Um desses tipos especiais de incêndio é o do óleo ou da gasolina. Água em jato sólido não pode ser usada para remover o calor desse tipo de incêndio. O óleo e a gasolina são mais leves que a água e, portanto, flutuam nela. A água simplesmente espalha o fogo de óleo ou de gasolina. Para combater tal tipo de incêndio, os bombeiros removem o oxigênio. Dióxido de carbono funciona muito bem se o incêndio não for muito grande. Um avião pegando fogo pode conter muita gasolina. Os bombeiros do aeroporto
vão tentar retirar o oxigênio do fogo. Este caminhão-tanque possui espuma química. A espuma não queima e é tão leve que flutuará sobre o óleo ou a gasolina. Ela abafa o fogo ao impedir que o oxigênio alcance o combustível que queima. Sem o oxigênio, o fogo se apagará. O outro tipo de incêndio que requer tratamento especial é o incêndio elétrico. Jogar água em incêndio elétrico pode ser muito perigoso para aquele que combate o fogo. No laboratório, podemos verificar por quê. A eletricidade deve passar por esses fios para acender a lâmpada. Se colocarmos os fios em um copo de vidro e jogarmos água, podemos ver que a eletricidade passa pelo líquido e acende a lâmpada. A eletricidade pode passar pela água e ferir ou machucar o bombeiro. Em um incêndio elétrico, a primeira coisa que o bombeiro faz é desligar a corrente elétrica. Se não tem certeza de que toda a energia elétrica está cortada, usam um produto químico para isolar o oxigênio. Esse produto é um pó muito fino que não conduz eletricidade. Ele cobre o material que queima e impede o oxigênio de alcançá-lo. Quando combustível, calor e oxigênio são postos juntos, um incêndio se inicia. Tais ingredientes formam o triângulo do fogo. Os bombeiros combatem os incêndios removendo um desses ingredientes. Eles podem remover o material que queima, o combustível. Eles podem encharcar o fogo com água, removendo o calor. Eles também podem combater o incêndio isolando o oxigênio. Incêndios de óleo e gasolina são usualmente combatidos quando o oxigênio é removido. Nos incêndios elétricos, os bombeiros primeiro desligam a eletricidade. Combater incêndio pode ser perigoso. É necessário conhecimento científico. Nunca devem ser feitas experiências com fogo sem a supervisão de pessoas especializadas. Se você descobrir algum incêndio, chame imediatamente o Corpo de Bombeiros. Bombeiros são especialistas na ciência de combate ao fogo. Gasoso. Os gases não têm volume definido. Já vi essa parte aqui, né? Vou passar em frente. Último slide da parte 2 da unidade 2.0. Divisões de grupo de combate, tarefas específicas a bordo e competência necessária. Composição e alocação do pessoal nos grupos de combate. A organização do grupo de combate inclui modo como cada grupo é identificado, como cada membro é identificado e quais é a garantia para manter o contato com cada pessoa e o conhecimento de sua posição. Dizer, na tabela mestra que tem a bordo, que é regra do SOLAS, né? Da Convenção Internacional SOLAS. Então existe a função de cada tripulante, cada elemento do grupo de combate a incêndio. Então na tabela mestra você tem a divisão dos grupos: grupo do passadiço, grupo de primeiro socorro,
grupo de combate ao incêndio. Então são essas divisões feitas para cada elemento da tripulação. E esses grupos são compostos na tabela mestre para a execução de a função de cada tripulante com relação à parte da situação de emergência. A tabela mestra que designa a composição e a alocação do pessoal no grupo de combate, e a organização que é feita através dos treinamentos, o modo como cada grupo é identificado, o modo como cada grupo mantém contato com pessoas e conhecimento de sua posição, e a utilização dos equipamentos de combate a incêndio. Terminamos aqui agora essa parte 2 da unidade 2.0 e vamos passar para outra.